Salve, salve investidores, Diário de um Trader. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, fechamento de mercado. Vou falar um pouco do que rolou no mercado hoje, fluxo dos big players e o nosso estudo quant trade com dados, né? Hoje deu trade, acionou gatilho. Enfim, vou contextualizar toda essa dinâmica do mercado aqui para vocês no fechamento. Então vamos lá. Hoje o Infut uma queda de 0,40. Dolfut uma queda de 0,03 e os big players no Infut na ponta compradora e no Dolfut na ponta vendedora. E ambos os gatilhos foram acionados, depois o dólar perdeu, né, um gatilho de compra, enfim, chegou no alvo da operação, passou do alvo, saiu e perdeu a volatilidade compradora, né? E aí termina o dia com pouca vol, né, uma vol de 0,03 na queda. Porém, o dia teve bastante volatilidade, eu vou mostrar para vocês. E em relação à sua abertura, o dólar andou 12 pontos, né? Então, mesmo fechando em 0,03 de queda, ele teve uma... andou 12 pontos, né? Já o Infut, em relação à sua abertura, ele teve uma queda de 430 pontos. Então, vamos contextualizar aqui o fluxo no Dolfut e no Infut para vocês olharem melhor, né? Então vamos lá. Bom, o fluxo eu já falei, desculpe, né? Contextualizar o fluxo, já contextualizei, né? Então, recapitulando, big players na ponta compradora, termina o dia na ponta compradora e no Dolfut na ponta vendedora, né? O Dolfut no quadrante fraco e o Infut no ganhando força. Então agora sim vou passar para o gráfico e mostrar para vocês o acionamento dos gatilhos, né? Então hoje o gatilho de compra foi acionado no dólar, né? E olha o que o preço está fazendo na região do gatilho. Então ele aciona a compra, chega no alvo da operação, ele passa do alvo da operação e aqui ele encontra a média de 200, né? Uma resistência. Então vou marcar aqui para vocês essa região, a média de 200. Encontrou a resistência, passou do alvo da operação e olha o estocástico aqui, ó, sobrecomprado. Então ele passa, aciona o gatilho de compra, passa do alvo da operação, encontra a média de 200 períodos, uma resistência, e aqui ele está na região do sobrecomprado. E aí o que acontece depois? Ó, o mercado cai, corrige, né? Então ele aciona o gatilho de compra, chega no alvo da operação, passa do alvo da operação, passando do alvo da operação, é recomendado procurar por saídas da operação. E foi o que aconteceu. E ele volta, vem testar a média de 9, perde o gatilho de compra, então não faz sentido nenhum você estar comprado, a não ser que ele corrija, volta abaixo do gatilho, forma uma zona de preço nessa região para romper o gatilho. Aí se romper o gatilho, ele aciona novamente, dá um outro trade, enfim, e uma continuidade na tendência, mas não foi o que aconteceu hoje, né? Então aqui, ó, aqui até acionou uma compra, porém, o que acontece depois, ó, ele fecha abaixo da linha de compra. Então aqui ele stopa essa compra, né? Então não faz sentido nenhum você continuar comprado, né? Embora ele chegue nessa região de sobrevenda, né? Mas aqui o trade do dia já foi, que foi logo no início do pregão, enfim, aciona o gatilho, chega no alvo, depois ele corrige e devolve toda essa alta, né? E termina o dia com a vol de 0,04 de queda, então pouca volatilidade. Vamos olhar o Infut, o que aconteceu? No Infut a venda foi acionada, gatilho de venda acionado, ele vem buscar o alvo da operação, chegou no alvo, o que acontece? Ele tem até um respiro, né? Antes até. Ele aciona a venda. Ele andou 600 pontos. Depois ele tem um repique para continuar a tendência. Vem buscar o alvo. Chegou no alvo da operação. Lembra que eu falei? Chega no alvo da operação. É recomendado procurar por saídas. E aqui, ó, ele já está sobrevendido, né? Estocástico está avisando. Está sobrevendido. E o que acontece depois que ele
passa do alvo, mesma coisa que aconteceu no dólar, ó. Então ele passou do alvo, sobrevendido, já passou do alvo da operação, aqui você já protege seus ganhos e sai da operação. E aí depois ele corrige, enfim, vem testar a venda. E olha que legal, no teste da venda, veio testar a venda aqui nessa região. O estocástico já mostrando que ele estava sobrecomprado no teste da venda. Lembra que eu falei olhar o que o preço está fazendo na região do gatilho, né? E aí ele encontra a média de 50 como resistência, né? E essa resistência bem no gatilho da venda, né? Então a venda foi mantida, né? E aí ele corrige, enfim, e termina o dia com a queda de 0,039, né? Uma queda de 0,39, enfim. Então esse foi o Infut e o Dolfut no trade de hoje, acionando o gatilho, fazendo padrões em cima dos gatilhos e também corrigindo, né? Então lembrando que é trade, não é investimento. Acionou o gatilho, chegou no alvo, passou do alvo, já sai da operação, põe o lucro no bolso, protege o ganho, enfim. Então esse foi o dia de hoje no dólar e no índice, mini índice, e os respectivos gatilhos foram acionados nas operações, né? Então hoje gatilho acionado no dólar, gatilho acionado também no Infut. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Diário do Trade, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.